trazendo a ela, Senhor, a saúde, trazendo a ela, Senhor, a recuperação da saúde. E ser conosco, Senhor, nos dando o teu cuidado, o teu amparo. Nós pedimos também, Senhor, agora quando vamos ler a tua palavra, vamos meditar naquilo que tens para nós, fala ao nosso coração. Use esse tempo, Senhor, para trazer a tua mensagem para nós. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Você pode sentar. Hoje, é dia do pastor, e eu resolvi pensar um pouquinho mais uma vez, no Salmo do Pastor, Salmo do Bom Pastor. Você conhece o Salmo do Bom Pastor? Salmo 23, A gente vai pensar nesse salmo, salmo precioso que começa com: o Senhor é o meu pastor, nada faltará. Esse versículo muita gente sabe de qual, embora não saiba todo o capítulo 24, ou 23, todo o Salmo 23, mas sabe esse, Então ele é chamado do Salmo do Bom Pastor, e há coisas interessantes nesse Salmo, inclusive o Deus que é apresentado para nós nesse Salmo, e eu quero pensar com você nisso, O Salmo 23 e o Deus que é apresentado para nós. O salmista começa com essa expressão: o Senhor é o meu pastor. Se nós fôssemos trazer isso para o nome de Jesus, para o nome de Deus, para os nomes de Deus, nós vamos ver que está implícito aí, nesse "o Senhor é o meu pastor", o nome Jeová Roi. Jeová Roi é o Deus que é pastor, o Senhor que é o meu pastor, A nação de Israel, a nação de Israel era a nação que tinha muito essa vivência, do pastoreio das ovelhas. Havia uma cultura muito grande da cultura agrícola, o trigo era bem cultivado, o azeite era bem cultivado, mas tinha também o cuidado das ovelhas, era o comum daquele povo. Então Deus também é apresentado assim: Jeová Roi, o Deus que é o meu pastor, aquele que cuida, aquele que ampara. Quando a gente pensa no bom pastor, que é a visão da época de Jesus, antes de Jesus, no Antigo Testamento, a gente pensa lá Davi, o pastor, que era pastor de ovelhas, que foi chamado para ser rei, enquanto estava lá com as ovelhas. O bom pastor, o pastor que cuidava das ovelhas, as chamava pela manhã, ia até o aprisco e chamava as ovelhas para irem passear, andar, caminhar, porque as ovelhas precisam andar, elas não podem ficar paradas. Elas precisam de movimento, então ele tirava as ovelhas do aprisco e as levava para o lugar onde elas podiam comer, e elas precisam ser encaminhadas, para comer do bom alimento, daquela grama verde, daquela grama que realmente vai trazer sustento, e o bom pastor fazia isso. Esse é o caminho do bom pastor, trazer as ovelhas para o lugar de alimento. O bom pastor é aquele que alimenta. E quando o salmista chama o nosso Deus de "o Senhor é o meu pastor", Jeová Roi, ele é aquele que me traz alimento, mas não apenas alimento. O bom pastor, ele cuidava das suas ovelhas e as levava para os lugares de águas tranquilas, onde elas pudessem beber. Ele traz essa segurança para as ovelhas. O bom pastor traz a água que é a água que pode trazer saciar a sede, e que pode trazer também a tranquilidade, onde elas podem beber. Depois ele colocava as ovelhas para descansar, porque elas precisavam de descanso. Depois ele as trazia de volta para o aprisco, para dormirem num lugar seguro. As ovelhas então eram cuidadas pelo bom pastor. O salmista, no Salmo 23, ele diz: "o Senhor é o meu pastor", aquele que cuida de mim durante a noite, me dá um abrigo, aquele que me dá o alimento durante o dia, aquele que cuida de mim para que eu tenha aquilo que eu preciso com toda a segurança, aquele que está vigiando ao meu derredor, para que os animais não me tomem, para que eu não tenha esse perigo, aquele que é o bom pastor, e quando eu me perder, ele vai me buscar. Essa é a visão do Jeová Roi, o nosso Deus, que é pastor, que cuida de nós. Mas o salmista continua dizendo: "o Senhor é o meu pastor, nada me faltará". E a gente pode ver implícito nessa frase, nada me faltará, o Jeová Jireh, o Deus que é o Deus que provê, o Deus que foi anunciado por Abraão, quando Isaac, subindo o morro com a lenha nos ombros, com fogo nas mãos, com um cutelo, o menino perguntou: "pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas cadê o cordeiro?" E Abraão respondeu: "Deus proverá". Jeová Jireh é o Deus que providencia, o Deus que provê, o Deus que tudo sustenta.
Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, como nós cantamos, porque Deus é o Deus que provê. O bom pastor é aquele que cuida, mas o bom pastor também, aqui o nosso Senhor, prefigurando aqui Jesus Cristo, que veio para ser o nosso bom pastor, Ele é também aquele que provê para nós todas as coisas. Nós entendemos que o sangue de Jesus derramado da cruz do Calvário é capaz de nos lavar dos nossos pecados, purificar a nossa vida dos nossos pecados, mas o mesmo sangue de Jesus derramado na cruz é o que nos capacita, nos fortalece, nos anima, porque Deus provê para nós todas as coisas. Muita gente fala que Deus não provê tanto, porque já pediu tantas coisas e não recebeu. A Bíblia nos diz, né? Orais, pedis, mas não recebeis, porque pedis mal, pedis por vosso próprio deleite. Deus não nos deixa em falta. A palavra de Deus nos garante que nunca há um justo a mendigar um pão, porque Deus provê. O salmista diz: o Senhor é o meu pastor, Ele cuida de mim, mas Ele também é o Jeová Jireh, é o Deus que provê para mim todas as coisas. Tenha certeza, confiando em Deus, você vai ter todas as coisas que você necessita, todas as coisas que você precisa. Muitas vezes você não vai ter resposta positiva para a sua oração, mas com toda certeza você vai ter aquilo que você precisa. Quando você disser: o Senhor é o meu pastor, eu não tenho falta, porque Ele é o meu Jeová, Jeová Jireh, é o Deus que cuida de mim, provendo para mim todas as coisas. Verso 2 do Salmo 23, o salmista diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Nesse texto a gente vê mais uma vez implícito o nome de Deus, Jeová, mas agora Jeová Shalom, o Senhor da paz. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. O bom pastor, aquele que cuida, aquele que provê, também é aquele que traz paz ao coração. Jesus declarou isso: se você está cansado, sobrecarregado, vinde a mim, tenham a minha paz, paz que o mundo não pode dar. Jesus, quando encontrou os seus discípulos, no primeiro encontro depois da ressurreição, Ele disse: minha paz seja sobre vocês. Paz não é essencialmente a falta de guerra. Paz que Deus dá é a harmonia com Ele. Paz que Deus anuncia, esse Jeová Shalom, esse Jeová da paz, esse Deus de paz, é o Senhor da paz, é a paz que nós podemos estar ligados diretamente com Deus, agora com a harmonia, não mais em briga, não mais em discordância. Quando dizemos: o Senhor é o meu pastor, quando colocamos a nossa vida nas mãos do Deus Todo-Poderoso, quando confiamos no Jeová Shalom, nós podemos ter certeza, nós estamos em paz com Deus. E a paz com Deus é algo especial. Quando nós temos a nossa necessidade, nós precisamos lembrar: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas nós precisamos lembrar da palavra que diz que quando nós colocamos diante dEle toda a nossa necessidade, todas as nossas aflições, oramos, pedimos, suplicamos e agradecemos, Ele faz com que o nosso coração, o nosso sentimento, seja repleto da paz que excede a todo entendimento. Vai nos guardar, nos proteger. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Jeová Shalom, o Deus de paz, o Senhor da paz, é o que está presente na vida daquele que pode dizer: o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, Ele é o Deus de paz também. Te tira a confusão da mente, tira a discordância entre o Criador e a criatura, traz uma nova ligação nossa com Deus, o Senhor da paz. O salmista continua dizendo: refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. O salmista vai nos fazer lembrar mais um pouquinho dos nomes de Deus, e vai nos fazer lembrar do nome que é Jeová Rafá. Você já deve ter ouvido isso, né? Jeová Rafá, o Senhor que cura, o Senhor que restaura,
O salmista diz, ele é o meu pastor, por isso ele refrigera a minha alma. Ele é o meu pastor, por isso ele me traz saúde, por isso ele me traz restauração, ele traz tranquilidade para a minha vida. A ovelha precisava desse refrigério, do lugar de sombra, mas a ovelha precisava também do refrigério, o óleo curador do pastor, porque havia muitos insetos, haviam muitos espinhos por onde eles passavam, por onde as ovelhas precisavam passar, e certamente elas eram feridas. Mas o salmista diz, o Senhor é o meu pastor, por isso ele refrigera a minha alma. Ele é o Jeová Rafá, ele é o Deus que me cura, ele é o Deus que cuida das minhas feridas. Quando você diz, o Senhor é o meu pastor, você pode ter a certeza, o Jeová Rafá está com você, o Deus que cura as doenças físicas, ainda hoje, continuará curando para todo sempre, porque Ele não muda. Jeová Rafá, que cuida os ferimentos da alma, as emoções, que já curou tantos e vai continuar curando, porque Ele continua sendo o Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que restaura. O salmista, quando diz, o Senhor é o meu pastor, ele vai mais além e diz, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Jeová Tsekenu, um outro nome dado a Deus no Antigo Testamento, que diz que Ele é o Senhor da nossa justiça. O salmista diz, o Senhor é o meu pastor, por isso eu tenho certeza que Ele vai me guiar pelas veredas da justiça, porque o seu nome é o Senhor da justiça, é o Senhor da nossa justiça. O salmista pode dizer, o Senhor é o meu pastor, por isso eu tenho justiça, minha causa é julgada, mesmo que seja de uma forma que o mundo não veja, mesmo que eu ainda não consiga entender, Ele continua julgando a minha causa, porque Ele é o Deus que traz justiça. Deus é o nosso Deus de justiça, e o salmista sabia disso, por isso ele diz, o Senhor é o meu pastor, Ele vai julgar as minhas causas, Ele vai cuidar de mim, Ele vai me trazer a justiça dEle, pelo amor do nome dEle, porque Ele é o Deus da justiça. O salmista diz, o Senhor é o meu pastor, e no versículo 4 ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. O salmista diz, o Senhor é o meu pastor, Ele é o Jeová Chamar, Ele é o Deus presente, é o Senhor que está, Ele é o Senhor que está todo o tempo comigo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Algumas vezes as ovelhas precisavam passar por lugares perigosos, algumas vezes as ovelhas precisavam caminhar pertinho dos predadores, às vezes as ovelhas precisavam caminhar por lugares tão árduos, tão difíceis, mas ele diz, Ele vai fazer com que eu ande, mesmo no vale da sombra da morte, e eu não preciso temer, porque Deus está comigo. Deus é o meu Jeová Chamar, é o Senhor presente, o Senhor que está junto. Jesus declarou isso para nós, antes de ser levado para ser crucificado, Ele reuniu os seus discípulos e disse, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu não vou desamparar vocês, eu vou estar com vocês, vou fisicamente embora, mas o meu Espírito vai estar com vocês, o Espírito da verdade, o Espírito que guia, o Espírito que cuida. No final do seu ministério terreno, antes de ser levado aos céus, Jesus disse, todo poder me é dado nos céus e na terra, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. O bom pastor não desampara, o bom pastor não se faz ausente, o bom pastor está junto, o bom pastor está pertinho, o bom pastor está presente. A tua vara e o teu cajado me consolam. Interessante que vara e cajado eram também os instrumentos de punição, de disciplina, né? Porque ovelha é um animal que muitas vezes é desobediente. Ovelha muitas vezes é rebelde. Ovelhas muitas vezes é desligado, né? Vai por caminhos que não deve.
E o pastor tinha a vara e tinha o cajado, né? A vara para acertar a cabeça da ovelha, ele vem para cá, volta. O cajado para puxar no pescoço, né? Da ovelha de volta. Mas o salmista, esse é o Deus presente, porque ele tem vara, tem cajado, mas está juntinho. Ele me consola, me conforta. O salmista diz, o Senhor é o meu pastor, e por ser o meu pastor, eu tenho consolo, mesmo na disciplina. Eu tenho consolo mesmo quando Ele me exorta. Eu tenho consolo mesmo quando Ele me puxa para perto dEle. Mesmo quando Ele me chama a atenção. O Jeová, que é o Jeová chamar o Deus que está presente. Esse é o Deus presente nesse salmo. Versículo 5. Você conhece, né? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Deus é apresentado mais uma vez pelo salmista. Ele é apresentado com Jeová Nissi, o Senhor que é a minha bandeira, o Senhor que é a minha vitória. Alimentar-se com os inimigos ao redor, vitorioso. Eu não sei se você consegue ver esta visão, essa ilustração, essa palavra, quando o salmista diz, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ele diz, o Senhor é o meu pastor, eu posso me alimentar, mesmo com os inimigos ao redor, eu posso participar de um banquete, eu posso festejar, porque os inimigos estão ao redor, mas Deus está comigo, Ele é Deus presente, Ele é o Deus que cura, restaura, é o Deus que cuida, é o Deus que provê, é o Deus que é pastor. O salmista diz, o Senhor é o meu pastor, por isso mesmo que os inimigos estejam perto, eu posso participar do banquete. A minha cabeça vai ser ungida com óleo, porque você sabe, né, que no campo, lugar de muita vegetação, há um bichinho que incomoda, que são as moscas, os mosquitos, né? E as ovelhas são muito atacadas por mosquitos, então precisam de um óleo na cabeça para que os mosquitos se afastem. É o Deus que cuida, o Deus que provê, o Deus que é a vitória, mesmo quando os inimigos estão perto. Por isso ele diz, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, traz a borda, é cheio, aquilo que a gente precisa. Quando a gente diz, o Senhor é o meu pastor, quando a gente convida o Senhor para ser o nosso pastor, é aquele que cuida de nós. Mas nesse unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A gente vê mais um texto, uma parte da palavra de Deus aí, né? Quando ele vai falar sobre o Deus que é mais do que o Deus Nissi, né? É o Deus Mekdades, que é o Deus que é o Senhor que santifica. O salmista, então, nos chama a atenção para vermos isso. Deus é o nosso Senhor que também nos santifica. Unge a nossa cabeça com óleo. Você sabe que óleo serve para alimentação, óleo serve para cura, para remédio, para medicação, e serve para unção, né? E o Deus aqui apresentado é o Deus que santifica. Às vezes as pessoas aceitam Cristo Jesus, vêm com a vida toda torta, né? E quando confiam realmente no Deus que é o Deus que santifica, essa vida é reformada, reatualizada, é restaurada. E esse é o Deus, quando a gente confia, o Senhor é o meu pastor, Ele restaura a minha vida. E restaura esquecendo o passado. Ele restaura sem nos acusar do nosso passado. Ele unge a nossa cabeça, de tal forma que está nos santificando, mas trazendo para nós uma nova vida. Não nos condenando, mas nos justificando. O Senhor é o meu pastor. Último versículo do Salmo 23. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Terminando o Salmo, a gente pode ver que o salmista nos faz lembrar de mais dois nomes de Deus. Deus aqui é apresentado como El Olam, o Deus eterno. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Deus não é apenas o Deus do passado,
porque nós ouvimos a história contada. Deus não é apenas o Deus do passado, que abriu o mar, o Deus do passado, né? Que fez o povo andar 40 anos com alimento todos os dias, que fez o povo entrar na terra prometida, terra que mana leite e mel, possuir uma terra que era prometida para eles. O Deus que fez o mesmo conosco, nos prometendo a terra que mana leite e mel, o céu, a eternidade com Ele. Esse é o Deus que é o Deus eterno, que continua sendo o mesmo Deus. Aquele que abriu o mar continua sendo o Deus que nos faz passar pelas mais terríveis tempestades. Aquele que acalmou o mar na tempestade, quando os pescadores ficaram com medo, é o mesmo Deus que continua acalmando a nossa tempestade. Quando nós dizemos, o Senhor é o meu pastor, Ele continua sendo Deus. A palavra nos afirma, Ele sempre foi, sempre é, sempre será. Ele é o alfa e o ômega, apresentado no último livro da Bíblia, porque Ele é o princípio e fim de todas as coisas. Ele é o Deus eterno. Por isso o salmista diz, o Senhor é o meu pastor, e certamente que a bondade e a misericórdia dEle me seguirão todos os dias da minha vida, porque Ele é o Deus eterno, é o Deus de todo o tempo. Mas Ele diz, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O salmista nos faz lembrar do Deus que é chamado de Jeová Elohim. Jeová Elohim, o Senhor Deus, o Senhor que quer relacionamento contínuo, o Senhor que quer vivência conosco, o Deus que rasgou o véu para que não houvesse mais barreira, o Deus que mandou Jesus ser homem, ser humano como nós, para não haver diferença. Ele é o Deus que quer uma contínua convivência, Ele quer o relacionamento. A Bíblia chama o nosso ligar-se com Deus, aceitar Jesus, como o nosso reconciliar com Deus, porque é o Jeová Elohim, é o Senhor Deus, é o Deus que quer relacionamento contínuo conosco. Hoje nós comemoramos o dia do pastor, pensando na figura de pastor terrenamente, mas eu gostaria que você aproveitasse para pensar na figura do bom pastor. O Senhor é o meu pastor, o Deus que é, o Deus que sempre será, o Deus que provê, o Deus que traz paz, o Deus que está presente, o Deus que todas as coisas pode ver, o Deus que cuida, mesmo na tempestade, mesmo com os inimigos perto, o Deus que santifica, por mais errada que tenha sido a vida, Ele santifica e nos conduz em santidade para habitar com Ele durante toda a eternidade, santos, puros, é assim que Ele nos chama, mas nós precisamos aceitá-lo como Jeová Elohim, o Senhor Deus, o Senhor que quer relacionamento conosco. Como você tem visto, lido, entendido o Salmo do bom pastor? O Senhor é o meu pastor. Você pode afirmar assim? O Senhor é o meu pastor. Você pode segui-lo. Você conhece a voz do pastor? A ovelha conhece, né? No campo, é interessante, alguns rebanhos, porque os rebanhos eram divididos. Quando o pastor daquele rebanho chamava as ovelhas, apenas as ovelhas daquele rebanho seguiam o pastor. Você tem se aprofundado em ouvir a voz do bom pastor, para reconhecer em todos os momentos. Porque havia alguns falsos pastores, que imitavam a voz do pastor para enganar as ovelhas. Hoje tem tantos falsos profetas, falsos pastores, que estão imitando a voz do bom pastor para enganar. Por isso nós precisamos cultivar esse relacionamento com Deus presente, com Deus que é Deus, com Deus que é Senhor, com Deus que é paz, para estarmos atentos e podermos identificar a voz dEle. O Senhor é o meu pastor. Você tem buscado ter esse contato com o Senhor que é pastor? Você tem confiado nele,
que mesmo passando por caminhos tortuosos, caminho de morte, Ele é o Senhor que pode prover para você? Qual o seu foco? Para onde você está olhando? A ovelha precisava olhar para o pastor, ouvir a voz do pastor, e assim receberia todas as dádivas do pastor. Ao sair do aprisco para passar o dia, ao caminhar durante o dia, ela precisava estar atenta à voz do pastor, naquilo que ia se alimentar, naquilo que iria beber, no lugar onde ia descansar. A ovelha precisava estar atenta para ouvir o pastor chamá-la para voltar para o aprisco, para passar a noite no lugar seguro. Você pode dizer: o Senhor é o meu pastor. Eu quero ouvir cada vez mais claro a voz do Senhor. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Diga: Senhor Deus, eu quero declarar com toda a minha confiança: o Senhor é o meu pastor. Mas eu quero ouvir a tua voz de forma clara. Eu quero aprender a ouvir a tua voz e seguir a ti. Tome essa decisão. Ele é o Deus presente, Ele é o Senhor Deus, Ele é o Deus eterno, Ele é o Senhor que santifica, Ele é o Senhor que é a nossa bandeira e a nossa vitória, Ele é o Senhor que está presente, Ele é o Senhor que é a nossa justiça, Ele é o Senhor que cura, que restaura, Ele é o Senhor que é a paz. E Senhor, eu quero ter essa convivência contigo. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero que o Senhor segure a minha mão. Eu quero que o Senhor segure a minha mão. O Senhor é o Deus que provê, é o Deus que é o meu pastor. Se você ainda não tinha feito essa decisão, oficialmente, claramente com Deus, faça agora. Senhor, eu quero ser sua ovelha. Eu quero que o Senhor seja o meu pastor. Assim como o salmista, no Salmo 23, descreve tantas coisas do Deus que é o Senhor. Eu quero que o Senhor seja para mim o meu pastor. E eu possa declarar: nada me faltará. Fale assim com Deus. Ore agora e fale com Deus. Ele é o Senhor da sua vida também. Basta que você o aceite. Ele é o pastor para você também, mas você tem que acompanhá-lo, vocês têm que estar junto dele. Você tem que aceitar a vara e o cajado, para aceitar também o alimento e a unção. Você tem que ouvir a voz, para que possa participar do banquete, mesmo no meio dos inimigos. Ouvir a voz do Senhor. Que Deus toque no seu coração, que você possa sentir esta vontade de ter Jesus como Senhor da sua vida. E próxima vez que você olhar para o Salmo 23, você diga: não é apenas do salmista, mas é o meu Senhor. Ele é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se você quer declarar isso, mais uma vez, bem forte hoje, se você quer viver essa vida como o salmista: o Senhor é o meu pastor, eu convido você para ficar de pé. Não é aceitar Jesus como Senhor, isso você precisa fazer, mas se você já aceitou, eu quero que você diga: eu quero continuar ouvindo, e cada vez ouvir mais claramente a voz do bom pastor. Eu quero que Ele seja o meu pastor, não apenas do salmista. Eu quero que Ele traga paz para o meu coração, não apenas para o salmista. Eu quero que Ele prepare um banquete para mim, não apenas para o salmista. Eu quero que Ele seja o meu pastor. Eu quero que Ele cuide da minha vida, ungindo a minha vida, me santificando, não apenas o salmista. Eu quero dizer: o Senhor é o meu pastor. Você pode dizer isso bem forte, você que ficou de pé? O Senhor é o meu pastor. Que o Senhor abençoe a sua vida, que cada dia Ele confirme o Deus presente na sua vida. Que você sinta a mão dEle segurando a sua mão. Não queira apenas segurar a mão do Senhor, do bom pastor, porque quando a gente segura, a gente tem facilidade de largar, né? Mas queira que Ele segure a sua mão, dá a sua mão para Ele segurar,
assim como mamãe deve fazer com o filhinho, né? Papai deve fazer com o filhinho, segurar a mão do filho para que ele não ande para o outro caminho. Então diga: Senhor, eu quero que tu segures a minha mão, não quero apenas segurar a tua mão, mas eu quero que tu segures a minha mão, porque eu te quero como meu pastor, eu quero declarar: o Senhor é o meu pastor. Senhor Deus, Pai querido, nós te rendemos graças, Senhor, pelo pastor amado que tu és, pelo pastor que ama, Senhor, que providencia, que cuida, que está junto, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela promessa de que quando colocamos a vida nas tuas mãos, tu és o nosso pastor. Obrigado, Senhor, por cada um que nesta noite, mais uma vez declara: eu quero que o Senhor seja o meu pastor, eu quero dizer: o Senhor é o meu pastor. Continua, Senhor, nos ajudando a entender, a reconhecer, a ouvir a tua voz, mesmo em tantas vozes, Senhor, que soam, que nós possamos distinguir a tua voz e seguir o teu caminho. Tu és aquilo que faz sempre, Senhor, as coisas melhores para nós, que todas as coisas nas tuas mãos cooperam para o nosso bem, Senhor, mas que possamos ouvir a tua voz, estejamos atentos a ouvir a tua voz. Continua, Senhor, falando ao nosso coração, continua nos conduzindo, Senhor, no caminho que é o teu caminho, nos dando a certeza do teu cuidado. Nós oramos e agradecemos, Senhor, orando em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Você pode sentar?